O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O projeto de lei número 30 de 2015, que tramita no Congresso Nacional, trata dos contratos de terceirização em empresas privadas e considera a terceirização, abre aspas, a transferência feita pela contratante da execução de parcela de qualquer de suas atividades à contratada para que esta a realize. O Novo Debate de hoje vai falar sobre a terceirização e as relações de violência que decorrem desta forma de contrato. O meu convidado é o Ricardo Antunes, professor titular de Sociologia do Trabalho no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. O professor é autor de publicações importantes sobre sociologia do trabalho, tanto no Brasil quanto no exterior. Bem-vindo, professor. Bom dia, é um prazer. Professor, eu queria iniciar com o seguinte questionamento. O ser humano é o animal que trabalha. Isso nos diferencia dos outros animais. O que mudou na nossa relação de trabalho durante a história? Mudou muito. O trabalho nasce, quando a humanidade começa, como um ato dos homens e das mulheres para sobreviver, para produzir os seus meios de vida e de reprodução, né? Nós deveríamos produzir somente coisas úteis, sejam elas alimentos, tá certo? Sejam elas obras de arte, né? Para sobreviver. Mas a história da humanidade foi se metamorfoseando. A principal mudança nessa longa trajetória da história humana se deu por volta dos séculos XVI, XVII, XVIII, quando nasceu um modo de produção capitalista que passa a alterar o sentido humano nas sociedades. Se antes nós produzíamos para sobreviver, agora passa a ser produzir para sobreviver, mas para o enriquecimento de outrem. Ou seja, você vai produzir algo, um alimento que vai servir para alguém sobreviver. Mas esse alimento tem que dar lucro para alguém. Quando você faz isto que alguém chamou um dia com muita razão de sistema, a criação de uma segunda natureza humana, a vida se alterou, porque você não produz mais só o que você necessita, mas o que se vende. Por exemplo, produzir bombas é uma aberração humana, porque as bombas matam homens e mulheres. E ainda assim, é uma das indústrias mais, digamos assim, que mais se enriquecem no mundo, por isso que as guerras não param de ocorrer, porque é preciso que haja guerra para que se venda a bomba e a produção de bombas continue ganhando, ou de armas continue ganhando dinheiro. Vide os Estados Unidos nos dias de hoje. Agora, professor, hoje as relações de trabalho também são diferentes, né? Hoje a gente vê uma grande quantidade de pessoas que são freelancers, pessoas que trabalham para receber os salários baseados em metas e uma série de relações novas, até a flexibilização dos horários de trabalho. Que mundo é esse do trabalho? Veja, você tem razão. Talvez para que todo mundo entenda bem, no passado recente, no século XX, ninguém como Charlie Chaplin, nos tempos modernos, aquele filme genial, aquela obra-prima do cinema, talvez o mais espetacular filme do século XX, ele mostrava aquele mundo fabril, aquela grande fábrica, tem aquele operário que é tragado na indústria. Uma das fotos do seu programa aqui ilustra exatamente esse filme espetacular, né? Num dado momento que se inicia a partir do início dos anos 70, 1973, do século passado, o mundo da grande indústria automotiva, da grande fábrica com 10, 20, 30 mil, a Volkswagen chegou a ter 44 mil operários no Brasil, isto mudou. E por um motivo muito complicado, as crises de superprodução, produção em massa, e não há mercado consumidor. Quando você tem produção em massa e o mercado consumidor está crescendo, você consome. Quando você tem produção em massa e o mercado se retrai, há crise. E nasceu a ideia de uma planta enxuta, flexível, e as empresas, o ideário empresarial, né, impõe uma regra que é a seguinte: a empresa enxuta, flexível, tem que ter menos trabalhadores, menos trabalhadoras, mais maquinário e trabalhadores que possam ser contratados e descartados como se fosse uma coisa, tá certo? Então você tem que querer crescer a empresa, você tem que ter flexibilidade para contratar. A empresa tem que se reduzir, você tem que ter flexibilidade para reduzir. Isso implica
eliminar os direitos do trabalho ou reduzi-los, tá certo? Isso implica em fazer com que o trabalhador fique diuturnamente, o trabalhador ou a trabalhadora. É muito importante lembrar que o mercado de trabalho é composto tanto por homens quanto por mulheres. Aliás, em alguns países do mundo, são mais mulheres que trabalham do que homens, né? E nesse novo ideário, o trabalhador ou a trabalhadora tem que produzir segundo critérios que não são necessariamente o cronômetro controlando, né? Mas além do cronômetro que me controla, eu tenho metas de produtividade a fazer. Então eu tenho que ver trabalhadoras de bancos e trabalhadores de bancos têm que vender seguros além de atender os seus clientes. Isso implica em adoecimentos, transtornos, assédios, depressões e suicídios. Esse é um pouco o cenário que nós temos visto no mundo do trabalho hoje. Professora, eu iniciei o programa com um trecho do projeto de lei da terceirização que fala que, caso ele passe, né, é possível que a empresa terceirize inclusive o trabalhador fim, ou seja, por exemplo, uma escola particular poderia terceirizar hoje, ela pode terceirizar o vigilante, as pessoas responsáveis pela limpeza e caso esse projeto de lei vire lei, essa escola poderia, por exemplo, terceirizar também os professores. Qual é o risco disso? Olha, este projeto de lei chama-se PLC 30/2015, que está hoje no Senado, é uma aberração. Ele só é defendido pelas grandes empresas e pelas empresas. Alguém pode perguntar, mas as empresas são muito importantes. Mas eu posso perguntar também, mas a humanidade que trabalha não é importante? Nós temos mais de 200 milhões de pessoas que vivem no Brasil, mais de 100 milhões compõem o nosso mercado de trabalho. Essas 100 milhões não contam, nós não temos 100 milhões de empresas, né? Nós temos muito mais homens e mulheres que dependem do trabalho. Essa lei é profundamente nefasta para o mercado de trabalho. Primeiro que a concepção que ela tem de trabalho não é o trabalho dotado de dignidade humana, é o trabalho que serve, usa, não serve, descarta. Todos os pesquisadores sérios, no nosso trabalho de pesquisa, há uma publicação que já está no 3º volume, chama-se Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil. Agora estamos preparando o 4º e o 5º. E nas várias pesquisas acadêmicas que existem no Brasil, em vários países do mundo, todas elas mostram que a terceirização atinge muito mais duramente os trabalhadores. A função fundamental dela é redução de custos, pagam os trabalhadores por isso. A função fundamental dela é dividir a classe trabalhadora, um é terceirizado, o outro não é, ou seja, eles já não se entendem entre eles. Esse é o mundo ideal das empresas e do capital. Todas as pesquisas no Brasil mostram que os trabalhadores terceirizados, onde a predominância também é feminina, são mais de 12 milhões, trabalham mais tempo, recebem menos, se acidentam mais, por exemplo, na indústria petroquímica, na indústria de eletricidade, quando há uma tempestade e as árvores caem, as luzes param, os trabalhadores sobem para arrumar a fiação. Muitos morrem em processo de torrefação, o seu corpo é aniquilado. Por quê? Porque o terceirizado é aquele desprovido, o sindicato não está presente frequentemente, ele não tem direitos do trabalho e quando ele entra na justiça, Aline, ocorre uma coisa, quando ele consegue entrar, porque para um terceirizado entrar na justiça do trabalho é dificílimo, ele tem que parar um dia sem trabalhar e sem ganhar, ele tem que procurar um advogado que ele não tem recurso, ele tem que ir para um sindicato que ele não tem, ele entra na justiça, quando a justiça dá ganho de causa para ele, a empresa desapareceu. Ela fechou aquela empresa para não pagar os ônus, porque a terceirização é o espaço da burla. É aí que a burla é maior. Se a legislação não é protetora do trabalho, não é frequentemente paga, quando a CLT, imagina no espaço onde vale tudo. É a lei da selva. E ela só penaliza a classe trabalhadora. Nós poderemos ter professores terceirizados, como já temos muitos, médicos terceirizados. Nos hospitais todos, há pilotos de avião terceirizados. Não é possível que esse seja o mundo natural e tem uma questão que é vital. A terceirização, onde não há resistência sindical, onde não há resistência dos movimentos sociais, ela vem com tudo. Onde há resistência, ela não vem, porque todo trabalhador sabe. Se nós perguntarmos aqui para uma trabalhadora ou para um trabalhador terceirizado ao nosso lado, você preferia ser terceirizado como é? Prefere ser terceirizado ou você prefere ser CLT? Se ela confiar na gente e não achar que somos representantes da empresa, é verdade, professor, eu prefiro ser CLT. E se eu perguntar para um trabalhador da CLT, você prefere ser CLT como você está ou você gostaria de ser terceirizado? Ele fala, terceirizado não. Então é vital que a classe trabalhadora entenda. E quando eu digo classe trabalhadora, Aline, são os que fazem a limpeza,
São os metalúrgicos, são os bancários, são os professores, são os jornalistas, são os médicos, são os advogados. Tem muitos advogados que trabalham em empresas, sai de uma, vai para outra, de outra, vai para outra. Jovens advogados, são proletários do direito, são proletários da saúde, os call centers, entende? Então não é possível que a terceirização, ela é um flagelo para a classe trabalhadora. Eu disse no jornal da Unicamp anos atrás, disse na televisão isso em vários debates que já fiz em televisão, e repito aqui nesse debate, a terceirização é uma forma de impor a escravidão moderna e ela não interessa à classe trabalhadora, ela interessa estritamente aos empresários. É porque os empresários não são terceirizados. Se eles fossem terceirizados, se os seus filhos forem terceirizados, tá certo, e não tiverem direito, eu conversava ontem no voo com um médico. Ele é médico anestesista. E ele me disse, professor, se eu sofro um acidente na mão, bye bye Brasil, entende? Porque como é que eu vou fazer uma anestesia se eu quebro uma mão e tenho que fazer uma cirurgia que me tira 3, 5 meses da atividade? Ele não tem o que fazer, porque ele não tem direito. Ele vai ter que sobreviver às custas do que ele ganhou, ou ele não consegue sobreviver. Esta é a lei da terceirização, que é preciso uma luta muito importante para impedir que ela seja aprovada. Esse Congresso brasileiro, é preciso dizer, é o pior de toda a história republicana. É um horror. Não existe instituição mais repudiada no Brasil hoje do que o Congresso. Então a população tem que pressionar. Ela tem que pressionar e dizer, isso nós não aceitamos. Agora, professor, esse projeto de lei, se tornando lei, ele abre caminho para uma terceirização quase que total da mão de obra no Brasil? Quase não, total. Sabe por quê? Ele diz nos seus inícios que esse projeto ele não tem validade para a administração pública, mas tem para a empresa privada. Então, na empresa privada, tudo pode ser terceirizado. O diretor da empresa pode ser terceirizado, tá certo? Bom, só que no seu artigo, ao final, tá certo? Ele diz que tudo que foi dito antes pode ser estendido para a administração direta e indireta. Quer dizer, é um assinte jurídico. Além de tudo, é um decreto, é um projeto de lei que diz não pode no primeiro e pode tudo no final. De modo que você possa burlar. E ele diz, isso é muito importante denunciar, ele diz que ele é para trazer direitos para os trabalhadores terceirizados. É mentira. As pesquisas mostram. Tem nos nossos estudos, e de muitos outros professores, há muitos professores qualificados que estudam pesquisa e pesquisam os terceirizados no Brasil. Tem trabalhadores e trabalhadoras terceirizados que não tiram de férias há 3, 4 anos. Então o direito elementar de férias, que todos nós temos, de 1 mês por ano, os terceirizados já não têm. E é evidente, as empresas fecham as terceirizadas, abrem com outra denominação, para não herdar a herança da dívida trabalhista. Então não é verdade que esse projeto, tá certo, traz direitos. E dizem também, Aline, que a terceirização emprega. É mentira. Ah, professor, mas se tem 13, 12 milhões de trabalhadores, não emprega? Emprega 12, 13 milhões. Mas sabe o que acontece? Onde tinham 3 trabalhadores antes, onde tinham 3 jornalistas, tá? Hoje tem 2. Então se eu tenho 13 ou 12 milhões de terceirizados é porque eu desempreguei 15 ou 16. Ou seja, eu desempreguei 15 ou 16, empreguei 12 e desempreguei 4 milhões. Isso é que o empresariado não fala. Isso é que a mídia em geral não fala. Por isso é muito importante que programas que tenham a finalidade científica do rigor. Eu não estou aqui, tá certo, sendo pago para dizer isso. Isso é minha pesquisa que mostra. São 40 anos de pesquisa que eu tenho e, como você disse, com livros publicados em vários países do exterior. Porque a nossa pesquisa é considerada uma pesquisa séria, rigorosa. E ela é crítica, ela é independente. E nós temos que mostrar isso. E essa é a terceirização que nós temos que lutar contra. Nós vamos continuar essa conversa depois do intervalo. O novo debate de hoje fala sobre as terceirizações no trabalho com o professor titular da Unicamp, Ricardo Antunes. Professor, eu queria falar um pouco agora sobre luta dos trabalhadores, né? Foi por meio das lutas dos trabalhadores que se construiu no Brasil a legislação trabalhista que, de certa forma, ajuda e, enfim, protege os trabalhadores. Com o aumento da terceirização, como que fica essa questão trabalhista e a legislação? Olha, vale a pena enfatizar isso, Aline, porque tem um mito
na nossa historiografia, na nossa história, de que Getúlio Vargas deu o direito para a classe trabalhadora, com a CLT. Ele não é verdadeiro. Não é? Em 1858, se a minha memória aqui funciona bem, não é? Houve aquela que é considerada talvez a primeira greve do Brasil, acho que foi dos gráficos do Rio de Janeiro. Pouco importa aqui o ano exatamente, mas meados do século XIX. E por que lutavam os trabalhadores e as trabalhadoras desde aquela época? 13º, salário mínimo, descanso semanal, jornada regulamentada, direito de licença para gravidez, direito de licença para adoecimento. E isso foi uma luta. Quando Getúlio toma o poder em 30 e 13 anos depois outorga a CLT, ele diz que está dando de presente, mas Getúlio tinha a sensibilidade de perceber que isso era uma demanda real da classe trabalhadora. Muito bem. Criamos a CLT, conquistamos, no caso da Inglaterra, dos Estados Unidos, você veja, o 1º de maio foi uma luta histórica dos operários norte-americanos no século XIX. Não é? Muito bem. Como nós estamos, como eu disse na primeira parte do programa, num mundo onde tudo é flexível, tudo é virtual, tá certo? Tudo é espectral, tá certo? Quase tudo pode ser. Uma fábrica pode ser transferida amanhã de Curitiba para a China, como muitas já estão sendo feitas, tá certo? Pode ser transferida do sul do país para o norte, do norte para o nordeste, do nordeste para Bangladesh, né? Então, a ideia é que isto seja feito também para os trabalhadores. E isso tem gerado muitas resistências. Por exemplo, call center, nós já tivemos mais de 1.500.000 trabalhadoras. Hoje, 69% desse contingente é feminino. Já foi mais de 70%. E nós já temos, por exemplo, é uma categoria muito recente, Aline, mas já há greves de trabalhadores de call center. Entende? Nós tivemos nos Estados Unidos, há 3, 4 meses atrás, uma greve muito importante dos trabalhadores jovens de fast food. Tá certo? Das hamburguerias globais, tá certo? Onde a exploração do trabalho é brutal. Não é? Nós temos manifestações de lutas dos grandes hipermercados globais, onde jovens trabalham dioturnamente, manhã e noite, tá certo? Então, tem uma massa de trabalhadores de serviços que no passado, por exemplo, era normal que no passado o sistema de telefonia fosse público. Você é jovem e não lembra disso, mas eu lembro que telefonia pública antigamente era no passado. Hoje o sistema de telefonia é todo privado. E as trabalhadoras e trabalhadores de serviços perambulam. Tem emprego aqui, pulam, saem daqui, vão para lá. E nesse sentido, quando eles conseguem lutar, eles conseguem fazer com que os seus interesses sejam defendidos. Por exemplo, há 2 anos atrás, quando as trabalhadoras domésticas passaram a ter o direito de equalizar os seus direitos como dos trabalhadores em geral, foi uma luta das trabalhadoras domésticas, não foi um presente do governo, né? Os governos em geral não nos presenteiam, aliás, os governos em geral nos tiram os presentes que a gente consegue lutando, tá certo? Então veja, a mesma coisa se coloca hoje. Se você resistir e dizer não aceita a terceirização, tá certo? E utilizar todas as formas de manifestação que a classe trabalhadora tem. Manifestação, descontentamento, usar a internet, fazer greve, fazer paralisações, fazer organizações sindicais, debater. A universidade tem que debater. E é muito importante o que está ocorrendo. A universidade está debatendo. Juízes do trabalho têm dito que não aceitam a terceirização. Advogados do trabalho têm dito. Os médicos sabem que do trabalho sabem que os terceirizados são os que adoecem mais. É importante que a sociedade debata, luta e resista. Quando há resistência, se conquista a legislação protetora do trabalho, como eu citei o exemplo do Getúlio e hoje. Quando não há resistência, não tem legislação protetora do trabalho e o que tem é extraída e subtraída da classe trabalhadora. E o professor falou sobre luta, resistência, união da classe trabalhadora, e o que a gente vê hoje na realidade brasileira, por exemplo, é justamente o contrário. Os trabalhadores se afastam, de certa forma, da luta, dos sindicatos, da união trabalhista. O que está acontecendo? Aline, veja bem, vamos ponderar um pouco o que você falou, que é em parte verdadeiro. Mas nós temos que entender isso. Primeiro, nós estamos no Brasil, desde 89, 90, sob um governo que, com diferenças mais intensas ou menos intensas, segue o receituário neoliberal. Inclusive o de Lula. Tá certo? De Lula foi um abrandamento, mas
No máximo, como eu digo, foi um governo social-liberal, tá certo? Para não falar do Fernando Henrique, foi um desastre, tá certo? Para não falar de outros governos que também foram desastrosos e do atual governo, que podemos fazer um dia um programa sobre ele, aí diremos o que ele merece, o que mereceu, o que ele merece que seja dito a respeito dele. Mas é muito importante saber que a primeira medida do governo Temer é tentar terceirizar e a segunda cortar a Previdência. Não falou uma palavra sobre diminuir os juros no Brasil, não falou uma palavra sobre diminuir taxar as grandes fortunas, ou seja, tratou de questões que penalizam os trabalhadores, né? O que acontece então? Nós estamos num cenário, não é, onde essas mudanças são muito intensas, são muito profundas e é vital, tá certo? É vital que nós entendamos que o sindicato padeceu essa tempestade. Um teórico do neoliberalismo chamado Hayek dizia que o principal inimigo das empresas é o sindicato. Existe uma campanha dioturna nas televisões, nas rádios contra o sindicato. E mais do que isto, Aline, e é o que é mais importante que eu venho dizendo nesses meus livros todos, a classe trabalhadora mudou muito. Há 20 anos atrás não tinha trabalhadora de telemarketing, não tinha trabalhador de hipermercado, não tinha trabalhador de fast food, tinha operários metalúrgicos, tinha petroleiros, tinha professores públicos. Hoje um professor público na escola pública tem o professor avulso, ele senta numa cadeira e fica esperando o trabalhador efetivo adoecer ou morrer para ele ter chance de trabalhar. Se nesse dia que ele está aqui, você falta porque você está doente, eu entro para dar aula no seu lugar. Assim é em São Paulo, no governo de São Paulo. E se você é professora de arte, eu sou química, o que eu vou fazer no seu curso? Eu vou ensinar a arte da química, entende? Não é possível, entende? Entendeu? Não é possível. E os sindicatos sofrem isso, porque os sindicatos brasileiros têm uma predominância machista. O sindicato brasileiro é muito burocrático, acomodou-se, tem o nosso passado peleguista, entendeu? Mas tem sindicatos que estão lutando, tem sindicatos que estão tentando entender a classe trabalhadora. E eu sempre digo, com toda a fragilidade que o sindicato tem, se eu tenho uma ferramenta enferrujadinha, mas não tem uma nova, eu não jogo fora enferrujada. Eu passo lá um WD para ela ficar melhor e tal, e vou usar, porque eu não vou jogar uma ferramenta velha se eu não tenho outra que eu fico sem nenhuma. Os sindicatos têm que entender o que é a classe trabalhadora do século XXI, compreender essa que eu chamo dessa nova morfologia do trabalho e lutar por ela. Isso é vital. E junto com outros organismos, como nós temos a explosão dos movimentos sociais no Brasil. É muito importante. E muitos movimentos sociais fazem atividades que os sindicatos antes faziam. Entende? Professor, falamos um pouco sobre os direitos do trabalhador e da trabalhadora, como bem o professor colocou, que ficam ameaçados nesse contexto da terceirização, mas eu queria falar um pouco sobre o ser humano, a pessoa que está por trás deste trabalhador, que além de trabalhar também vive, tem família, tem sonhos. De que maneira que essa legislação pode afetar esse ser humano de forma subjetiva também? Como é que eu posso ter felicidade se eu não sei se eu vou trabalhar amanhã? Eu dei aula 2 anos atrás, eu fiz uma conferência numa universidade chilena, em Valparaíso, e eu podia citar Chile, podia citar Inglaterra, Estados Unidos, França e tal, onde eu falava da precarização do trabalho privado. Depois eu vou falar bem rápido para não tomar o final do programa. Depois eu fui almoçar com 2 professores. Um era decano, o outro era diretor. Os 2 eram mais idosos do que eu, e eu já passei da idade da razão do Sartre, tá certo? Que a gente chegava na idade da razão com 30 anos. Já faz um bom tempo que eu passei dela. Pois bem, um dos professores, o decano, disse: professor, tudo que o senhor falou, né, no sistema privado acontece comigo, decano. Eu não sei se eu vou ter aula amanhã, o ano que vem, porque eu vou ser julgado. Eu caí de costa. Aí eu falei: quem te julga? Ele falou: o diretor que estava do lado. Eu virei para o diretor, aí o diretor disse: mas eu também vou ser julgado. Como é que pode você ser julgado a cada ano? A pesquisa da universidade pública supõe tempo, reflexão, maturação. Eu citei o exemplo do professor. Como é que pode sobreviver bem uma trabalhadora de call center que ela tem que atender com tempo médio definido previamente? Ela só pode falar aquilo que o script manda e ela é agredida frequentemente pelos cidadãos que usam o telefone, ou pelos indivíduos, não são propriamente cidadãos, que ficam nervosos com a trabalhadora e a xingam, a humilham, tá certo? Como é que pode viver bem um trabalhador, um enfermeiro, um médico no hospital? Tá certo? Tem uma jornada intensa, né? E que tem que ter produtividade quando ele está tratando com... Como é que eu posso tratar igual um paciente que tem gripe com um paciente que tem câncer? Entende? Isso traz adoecimento. Isso aumentam-se os assédios morais, os adoecimentos, os acidentes. Tem muitas fábricas que nós temos visto muitos suicídios. Na França, que é um país que não tem tradição de suicídios, a Telecom France, durante o processo de privatização, teve mais de 50 suicídios.
A Foxconn, na China, tá certo? Em 2010 teve 17 tentativas de jovens de se suicidarem, 13 tragicamente conseguiram. Esse é um quadro que se expande na vida brasileira. Porque se você vai trabalhar e é humilhado, você se deprime. Se você é demitido, também. Se você chega demitido em casa, a mãe, o pai, o filho, diz, ele é demitido, ele é um incapaz. As consequências da subjetividade do trabalhador e da trabalhadora são profundas. E isso tem que ser mudado, porque a sociedade não pode ser uma sociedade contra a humanidade. Não é possível vivermos numa sociedade no século XXI contra a humanidade em nome de 1% que se enriquece. As grandes pesquisas hoje mostram 1% no mundo, tá certo? Não tem onde enfiar dinheiro. E 99% do mundo não tem onde encontrar dinheiro. E trabalham que nem louco. Último dado, esse celular que nós temos hoje acabou com o nosso sossego. Ele é bom, a gente faz o que quiser, tá? Pela internet. Mas é o seguinte, você vai para casa e você é chamado à meia-noite para fazer um trabalho que você tem que fazer. Você conecta, tem cobrança. Nós temos que ter uma disponibilidade perpétua para o trabalho e não temos direitos. Então não é uma sociedade que vai bem. O professor falou sobre luta e resistência. Seriam essas as saídas para essa situação? Primeiro, entender o mundo que nós vivemos, entendeu, Aline? É um papel crucial da universidade, é por isso que querem privatizar a universidade pública. Porque se você privatiza a universidade pública, ela não pensa, ela vai agir só para o mercado. O mercado é destrutivo, a humanidade não é destrutiva. Então essa é a primeira coisa. Segundo, se você entende, por exemplo, os pobres, os trabalhadores pobres, eles não sabem bem o que é terceirização e que não é, salvo aqueles que vivem. Mas ele diz lá, está na lei, está no Senado, uma lei que vai te ajudar. Ele diz, então eu quero, mas ela não vai te ajudar. Ela vai te... Sabe aquela coisa que diz, eu vou te ajudar, mas eu vou te ajudar te tirando o direito. Não é possível. Só que nenhum governo, nenhuma grande associação empresarial diz, olha, eu vou surrupiar você, tá certo? Porque eu tenho que ganhar eu. Eles não dizem isso, eu vou te beneficiar, vocês vão ter direitos, vai ficar melhor. Não é? Então, resistência, mobilização, manifestação, entender, compreender o mundo que nós estamos. E no século XXI é legítimo perguntar que sociedade nós queremos e para quem? Nós queremos o que um dia um movimento social do século XIX chamou de felicidade social, ou nós queremos continuar num mundo onde tem violência no trabalho, nas ruas? Qual é a perspectiva que o jovem francês, inglês, italiano tem hoje? Ele não tem perspectiva, ele é graduado e pós-graduado, ele não tem emprego, Aline. Então, se ele é filho de árabe, ele é maltratado porque ele, mesmo sendo francês, italiano ou inglês, ele é tratado como um cidadão de segunda categoria. Como os brancos aqui tratam os negros, como os brancos da América Hispânica tratam os indígenas. E esses cidadãos se rebelam e muitas vezes dão do melhor modo. Tá certo? Não adianta você pegar uma arma e sair matando todo mundo. Isso é um crime inaceitável. Mas mobilização, reflexão e o que devemos fazer é vital. E a universidade tem um papel importante e eu acho que um programa como esse também, que é um programa livre que tem que debater questões vitais para a humanidade. O trabalho é um valor vital. O trabalho não deveria ser só mercadoria, tá certo? Para a gente trabalhar, ganhar o pão que o diabo amassou e nessa altura do campeonato o diabo não vem amassando porque não tem mais nem pão para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Não vai bem esse mundo, não vai bem. E o nosso país, tragicamente, acabou um mito do país maravilhoso. Nós estamos, tá certo, numa situação muito difícil, uma quadra muito difícil da nossa história. O Diese antevê para os próximos meses um desemprego altíssimo, não esse que já está, tá certo, nessa altura, 12 milhões quase de trabalhadores desempregados. E são índices oficiais. Se você vai para os índices reais, é muito mais do que isso. Nós temos que refletir sobre isso e resistir frente a esse quadro. E aí, os sindicatos, mesmo enferrujadinho, tá certo? É melhor tê-los ao nosso lado e combatermos nós, os sindicatos que estão do outro lado. Porque tem muito sindicato patronal, que quer o dinheiro do trabalhador, quer o imposto sindical e não faz nada pelo trabalhador ou pela trabalhadora. Esse não nos representa e é preciso mudar. Esse está enferrujado, esse não nos serve, tá certo? Mas não significa a ferramenta como um todo que ela não nos serve mais, ainda que ela seja hoje menor do que no passado. Professor, muito obrigada pela presença no Nuevo Debate de hoje. Obrigado, foi um prazer participar dessa atividade e ficamos à disposição para outras oportunidades, tá bem? Foi muito bom, professor. Você encontra mais informações sobre o assunto de hoje em 2 livros do professor Ricardo: Os Sentidos do Trabalho, da editora Boitempo, e Adeus ao Trabalho, da editora Cortez. Os livros foram publicados em vários países. O Nuevo Debate é uma parceria entre a UFPR-TV e os programas de pós-graduação em Tecnologia e em Administração da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A programação completa da UFPR-TV está no nosso site, tv.ufpr.br. Obrigada pela companhia e até a próxima.